Vamos para mais uma aula, e nessa aula muito importante a gente vai ver sobre a área do triângulo e começar a ver trigonometria na circunferência. Então vamos lá, a área do triângulo, algo que cai muito em trigonometria no Enem. O que a gente tem que saber aqui? A área de um triângulo qualquer é base vezes altura dividido por 2. São três fórmulas que a gente usa para calcular a área do triângulo. A gente vai usar só uma aqui para o Enem, beleza? A gente pode calcular pelo determinante em geometria analítica, a gente pode calcular dessa maneira e tem uma outra formulazinha que a gente calcula a área, mas para o Enem isso aqui satisfaz, tá ok? Então beleza, então a área de um triângulo é isso aqui, legal. Agora eu quero passar uma dica aqui para otimizar o seu tempo, uma dica muito importante. Vamos aplicar alguns conceitos que a gente já viu nas aulas anteriores, como Pitágoras. Então olha só, eu tenho aqui um triângulo equilátero. Então, três lados iguais. Eu chamei o lado de L, beleza? Legal. Aí agora eu quero achar a área desse triângulo aqui. A área desse triângulo aqui, o que a gente tem que ter? A base, que eu já sei, certo? E a gente tem que ter o quê? A altura. A altura desse carinha aqui. Beleza? Um detalhe importante. Sempre quando eu estou falando de altura, perceba que vai formar um ângulo de 90 graus. Um outro detalhe importante, um triângulo sempre tem três alturas relativas. Que isso, Felipe? Como assim? Se eu quiser traçar daqui para cá, uma altura, eu posso. Minha altura vai ser essa e minha base vai ser essa. Não faz diferença, tá? Eu estou traçando dessa maneira aqui porque fica mais visível. Beleza, legal. Então, se eu descobrir essa minha altura aqui, eu vou chamar esse carinha de H, certo? Eu consigo descobrir minha área. Então, minha área vai ser o quê? Base, que é L vezes H dividido por 2. Só que aqui eu quero achar quanto que vale o H em função de L. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer o quê? Um Pitágoras. Uma das formas de eu achar o H é fazer um Pitágoras. Eu posso ir pelo seno também, achar o ângulo aqui, mas eu vou fazer por Pitágoras para ficar mais visível ainda. Então, se esse cara inteiro é L, eu posso falar o quê? Que esse carinha aqui, ó, essa parte aqui é L sobre 2 e esse carinha aqui é L sobre 2. Beleza, meu L aqui ficou esquisito porque eu já estou escrevendo longe. Vamos lá. L sobre 2. Legal. Então, L sobre 2 mais L sobre 2, L que é o comprimento total. Eu vou fazer um Pitágoras aqui. Como é que é esse Pitágoras? A hipotenusa está oposto ao ângulo de 90 graus. Vai ficar o quê? L2 é igual a H2, que é a minha altura, mais L sobre 2 elevado ao quadrado. Algo assim. Beleza? Legal. Resolvendo isso aqui vai ficar L2 é igual a H2 mais L2 sobre 4. Tranquilo aqui? Beleza, beleza, beleza. Então olha só, eu tenho que passar o quê? O L2 sobre 4 para cá, para eu isolar o meu H e saber quanto que vale o H. Pessoal, L2 menos L2 sobre 4, quando eu tiro o MMC aqui, fazendo essas continhas, vai ficar o quê? 3L2 sobre 4 é igual a H2. Beleza? Fazer aqui um rascunho, ó. L2 menos L2 sobre 4. Quanto que dá esse cara aqui? Então, olha só. Tiro aqui, MMC, 4. 4 dividido por 1, 4. Multiplicado por L, 4L2. Menos 4 dividido por 4, 1, vezes L, menos L2. Então, isso aqui dá 3L2 sobre 4. Só escrever aqui, tá? Passo a passo aí. Então, olha só. O H2 é 3L ao quadrado dividido por 4. Para eu achar quanto que vale o H, o que eu tenho que fazer? O H aqui vai ser igual ao quê? Eu tenho que tirar esse expoente aqui de 2. Então é como se eu colocasse raiz quadrada dos dois lados. Na hora que eu coloco raiz quadrada dos dois lados, vai ficar H, legal. E aqui vai ficar o quê? Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de L2, L. Raiz quadrada de 4, 2. Então vai ficar H é igual ao quê? L raiz de 3 sobre 2. Então, esse cara aqui, ó, é minha altura, beleza? Vou marcar aqui de azul. O H aqui é L raiz de 3 sobre 2. Então, a gente descobriu quanto que vale a minha altura. A minha área, quanto que vale a minha área? A minha área aqui, ó, a minha área vai ser igual ao quê?
Agora a gente tem que a área vai ser base vezes a altura dividido por 2. A base vale quanto? L. Então vai ficar L vezes a altura. A altura vale quanto? L raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Então, base vezes a altura, tudo dividido por 2. Beleza? Esse carinha aqui, ó, quando a gente tem... Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever dessa maneira. Beleza? Que eu estou multiplicando aqui. Quando a gente tem uma fração dividida por outra fração, então dividido por 2 é como se fosse 2 por 1 aqui. Escrevi pequenininho. É como se fosse 2 por 1 aqui. Beleza? E aí multiplica pelo inverso da fração. Então isso aqui dá pra gente o quê? L2 raiz de 3 sobre 4. Beleza? Tranquilo? Peguei essa partezinha aqui, ó, e multipliquei pelo inverso da segunda fração. Tranquilo? Beleza. Então, a minha área aqui, ó, vai ser L2 raiz de 3 sobre 4. E nesse momento você me pergunta assim, beleza, mas por que você está passando isso? Porque isso aqui, quando a gente faz vários exercícios, isso aqui já fica de cor pra gente. A gente fica na consciência isso. E esse é um conhecimento legal pra gente ter, porque já caiu várias questões no Enem que envolvem um triângulo retângulo, que envolvem um triângulo equilátero, e a gente tem que saber essa relação. Então, de novo, o que a gente precisa saber? Em um triângulo equilátero, a área dele é o quê? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? E a altura dele? L raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Então essas duas coisas aqui a gente tem que saber. Tem que saber. Mas é interessante a gente saber o procedimento para chegar até aqui. Então vamos supor, aí eu te dou um triângulo aqui, 6, 6, 6, e eu te pergunto, quanto que vale a altura e quanto que vale a área? Se você fizer as continhas aqui, fazer um Pitágoras e tudo mais, e você chegar nessa conclusão aqui, você não esquece mais. Então até aconselho nos primeiros exercícios, você não aplicar isso aqui, mas sim chegar até isso aqui. Porque você faz isso uma, duas vezes, você não esquece mais. Beleza? Depois que você fizer isso uma, duas vezes, isso aqui vai ficar na sua consciência, você não esquece mais e ganha tempo. Beleza? De novo, não sou a favor de ficar passando várias fórmulas, mas essas duas aqui são fórmulas simples, a gente precisa saber. Tranquilo, então bora para trigonometria na circunferência. Então vamos lá, ó. Então olha só, um triângulo inscrito. O que é um triângulo inscrito? In. É porque ele está o quê? Dentro. Beleza? Então o triângulo está dentro da circunferência. Um triângulo circunscrito é porque ele está fora. Beleza? Perceba que se eu falar assim, um triângulo inscrito na circunferência, é a mesma coisa de eu falar que a circunferência é circunscrita ao triângulo. Aqui, se eu falar o triângulo circunscrito a uma circunferência, mesma coisa que eu falar que a circunferência está inscrita no triângulo. Perceba? É a mesma coisa, só são formas distintas de falar. Gente, primeira coisa, você tem que saber isso aqui. A segunda coisa é esse carinha aqui, ó. Todo triângulo, certo? Todo triângulo equilátero tem sua apótema. Presta atenção, esse nome aqui é importante para a gente entender outras coisas. O Enem não chega aqui e cobra isso aqui diretamente. Calcule o apótema do triângulo. Não. A gente tem que entender esse conceito. Então vamos lá. O apótema é de polígonos regulares. Então, traduzindo para a nossa linguagem, o que é regular? São todos os lados iguais. Todos os lados e todos os ângulos iguais. Então a gente só está falando de apótema quando a gente fala de triângulo equilátero. Ponto final. Para o Enem vai ser assim. Toda vez que a gente fala de apótema é do triângulo regular. Triângulo equilátero. Tranquilo? Então, o que é o apótema? O apótema nada mais é do que o centro da figura. O centro da figura. Então está aqui o centro da figura. Beleza? Então olha só, apótema é a mesma coisa que 1/3 da altura do triângulo. Grave isso aí. Apótema é a mesma coisa que 1/3 da altura do triângulo. Não está muito proporcional, mas olha só. Imagina que isso aqui é a altura do triângulo. Imagina não, né? Isso aqui é a altura do triângulo. Perceba que aqui é 1/3 da altura. Certo? Esse restante aqui, ó, esse restante aqui vai ter que ser o quê? 2/3 da altura. Faz sentido isso aqui? Isso aqui tudo, ó. Vou escrever aqui direito. Esse carinha aqui é 1/3 da altura e esse restante aqui tem que ser o quê? 2/3 da altura. Se eu somar os dois aqui, tem que dar a altura inteira. Beleza? Tranquilo? Então a gente tem que saber disso aqui. Apótema é igual a 1/3 da altura. Onde é que eu quero chegar? O que o Enem cobra? O que é importante a gente saber? Perceba que tem uma circunferência circunscrita ao triângulo, certo? O centro do meu triângulo coincide com o centro da minha circunferência. Como o Enem cobra? Ele quer saber a relação
entre a altura do meu triângulo e o raio da circunferência. Onde é que está o raio aqui, Felipe, da circunferência? O raio da circunferência está aqui, ó. R. Está vindo daqui, do extremo, até o quê? Até o centro. Beleza? Tranquilo isso aqui? Tem que estar muito claro. Isso aqui é um assunto delicado, tem que estar claro. Então, o centro do triângulo coincide com o centro da circunferência. Eu quero saber a relação entre a altura do triângulo com o raio. A gente está vendo que o raio é esse cara aqui do centro até a extremidade. Então, que relação é essa que a gente está vendo aqui? Qual a igualdade que é essa? Eu estou falando que 2/3 da altura equivale ao quê? Ao raio. Pronto. Então, a gente definiu aqui, ó. 2/3 da altura é igual ao raio. Então, a gente vem aqui e define esse cara. Muito importante isso. Show de bola? 2/3 da altura equivale ao raio. E o apótema é 1/3 da altura. Tranquilo? Show! Agora a gente vai ver o triângulo circunscrito na circunferência. Beleza? Triângulo circunscrito na circunferência. Perceba, se eu for fazer o mesmo desenho aqui, ó, esse cara aqui, esse carinha aqui, o que é esse carinha? Esse carinha é o raio, certo? Esse cara é o raio. Só que esse cara aqui também é o apótema. Então, é 1/3 da altura. Faz sentido aqui? Olha só. A altura do triângulo está aqui. A gente já viu que esse cara vale o raio. Por que vale o raio? Porque está do centro, de novo. Então, como é um triângulo equilátero, o centro da circunferência coincide com o centro do triângulo. Então, do centro até a extremidade aqui é o raio. É o raio. E esse cara aqui equivale a 1/3 da altura. Beleza? Então, a gente tem o quê? Que aqui, ó, que é o outro raio, esse cara vale mais 1/3 da altura. E esse cara aqui, por definição, também vale 1/3, vou escrever aqui fora. 1/3 da altura. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? Esse carinha aqui Esse carinha aqui, ó, vale o raio. Esse outro carinha aqui também vale o raio. E esse outro carinha aqui também vale o raio. Por quê? Porque 1/3 da altura do triângulo equivale ao raio. Beleza? Tranquilo? Então eu posso falar que a relação, quando um triângulo está circunscrito na circunferência, 1/3 da altura equivale ao raio. Então, 1/3 da altura, 1/3 da altura é igual ao raio. Então, fechamos aqui. Beleza? Beleza? Então, olha só. Vamos recapitular aqui. Já falei, vou falar de novo. Sendo que na aula você pode voltar, mas eu vou falar de novo aqui para a gente fazer um breve resumo. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que o apótema, eu estou falando de triângulo equilátero, o apótema é 1/3 da altura. Ponto. Beleza. Quando eu estou falando de um triângulo inscrito na circunferência, a relação entre a altura e o raio, qual que é? 2/3 da altura equivale ao raio. Quando eu estou falando de um triângulo circunscrito na circunferência, eu estou falando que 1/3 da altura do triângulo equivale ao raio. Tranquilo? Felipe, qual que cai mais no Enem? Esse aqui disparadamente. Disparadamente. Se não me engano, teve uma questão que nem caiu no Enem regular, caiu no Enem PPL do triângulo circunscrito. Aqui já choveu de cair questão assim no Enem, tá? Cai muita questão do triângulo inscrito, mas a gente tem que saber das duas que pode cair essa aqui também. Tranquilo? Então vamos fazer alguns exemplos. Então olha só, pessoal, vamos lá. 2 exemplos aqui para a gente praticar esses conceitos aqui que a gente viu. Então o primeiro exemplo está pedindo o seguinte: a área de um triângulo equilátero inscrito a uma circunferência de raio 4 raiz de 3. Então a gente já desenhou aqui um triângulo inscrito, então o triângulo está dentro da circunferência. E a gente tem o que aqui? Aqui, ó, é o centro dos dois. Coincide o centro dos dois. Esse carinha aqui é o quê? É o meu raio. E a gente viu que esse raio, quando o triângulo está inscrito, ele equivale ao quê? A 2/3 da altura. Então, eu coloco aqui o meu raio, que é 4 raiz de 3, esse é o meu raio, equivale ao quê? 2/3 da altura. Beleza? Lembrando, por que eu estou querendo achar a altura? Porque eu quero achar a área do triângulo, eu preciso achar a altura, quanto que vale o lado.
beleza? Quando eu acho a altura e o lado, eu consigo achar a área do triângulo. Fazendo essa continha aqui, ó, vou passar o 4, posso passar o 3 multiplicando e o 2 dividindo. 3 multiplicado por 4 raiz de 3 dá 12 raiz de 3. Na hora que eu passo o 2 dividindo, 6 raiz de 3 é igual a H. Descobri a minha altura. Legal. Agora eu preciso descobrir o quê? Se eu sei minha altura, eu preciso descobrir quanto que vale a base, que é os meus lados. Que é equilátero, então o lado, todos os lados são iguais. Então, a gente sabe que a altura aqui é igual ao quê? L raiz de 3 sobre 2. A gente viu lá na aula passada. Então, o que eu sei? A altura está valendo quanto? 6 raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Disso aqui eu posso cortar o raiz de 3 com raiz de 3. Vou passar o 2 multiplicando. 12 é igual ao meu lado. Tranquilo? Se eu sei meu lado, sei a minha altura, a área fica fácil. Então, a área aqui, ó, a área aqui vai ser lado, que é a minha base, vezes 6 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Corto aqui, fica 3. A minha área aqui vai ficar 12 vezes 3 raiz de 3, 36 raiz de 3. Show de bola? Beleza, bora pro próximo. A área de um triângulo equilátero circunscrito a uma circunferência de raio 3 raiz de 3. Então a gente tem aqui, ó, de novo, tá aqui o centro, que coincide tanto da circunferência quanto do triângulo, beleza? Triângulo equilátero. A gente tem que esse carinha vale o quê? Ele vale o raio, porque tá indo do centro até a extremidade. E o que a gente viu quando o triângulo está circunscrito à circunferência? O raio equivale a 1/3 da altura. Então fica fácil aqui pra gente. Vou escrever a mesma coisa. O raio, que vale 3 raiz de 3, 3 raiz de 3, equivale a 1/3 da altura. Quando eu passo multiplicando aqui, a minha altura vai ficar 9 raiz de 3 é igual a minha altura. Legal. Tenho a altura do triângulo. O que falta agora? Eu achar os lados. Que se eu sei achar os lados, se eu consigo achar os lados, base vezes altura dividido por 2. O que a gente sabe daquela propriedade de novo? Tá vendo que a gente está usando toda hora? A minha altura é L raiz de 3 sobre 2. Legal. Sei que a minha altura é o quê? 9 raiz de 3 vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Corto aqui o raiz de 3 com raiz de 3 e vou passar o 2 multiplicando. Então, eu sei que a minha altura é igual a 18. 9 vezes 2. Legal, legal. Sei a minha altura, sei o meu lado, eu consigo achar a área. Então, a minha área aqui vai ser o quê? A área do triângulo. 9 raiz de 3, que é a minha altura, vezes a base, que é 18, dividido por 2. Quando eu corto aqui, o 2 com 18, esse carinha dá 9. Vai ficar o quê? 9 raiz de 3 vezes 9 dá 81 raiz de 3. É a minha área do triângulo circunscrito a uma circunferência. Pegaram? Tranquilo? Bora para a próxima, então.